Meus cumprimentos a todos e a todas. Esse é nosso vídeo número 4, cujo tema central é a realidade da educação no Brasil. O propósito é desenvolver um estudo, começando por um diagnóstico, e essa é a etapa que nos encontramos, um diagnóstico sobre a realidade de como é a educação no Brasil. Identificar, o segundo passo será identificar as possíveis causas, os porquês dessa realidade. E um terceiro ponto, apresentar propostas. Essa é a ideia do desenvolvimento do estudo que estamos contribuindo. E hoje o tema é o novo Fundeb. O que o Fundeb tem a ver com o estudo que estamos desenvolvendo? Vamos lá. O novo Fundeb teve muitos ou alguns bons avanços em relação à legislação anterior do Fundeb. Nesse vídeo vamos usar uma estratégia diferente, vamos apresentar alguns slides para ficar mais fácil o acompanhamento e a compreensão, uma vez que estamos tratando de legislação, ok? Então, em relação ao novo Fundeb, o que mudou em relação a 2020. Então, aqui são 6 itens que vamos tratar, que destacamos, que são temas que pouco se comenta, pouco se fala, e quando se fala de Fundeb, todo mundo pensa apenas no volume de recursos. Mas vamos lá, o novo Fundeb passa a ser permanente na Constituição Nacional. O novo Fundeb foi incluído no texto da Constituição Federal. Esse é um grande avanço. Aumenta a complementação da União. Passa de 10% para 23% a complementação da União. Beneficia um maior número de municípios. Mais municípios terão acesso aos recursos do Fundeb. Destina verba para a educação infantil. Atenção, gestores municipais. Diferente dos anos anteriores, agora existe um percentual específico para ser aplicado na educação infantil. Aumenta a verba para a folha de pessoal e diminui os investimentos para o ensino. Esses são pontos de forte impacto na gestão do novo Fundeb e da gestão da qualidade da educação. Primeira coisa, artigo 5º, a complementação da União passa de 10%, que era até 2020, para 23%. Mas isso não é tudo de uma vez só. O artigo 41 estabelece que essa complementação de 23%, a partir de 2021, ela passa de 10% para 12% a partir de 2021 e chega aos 23% em 2026. Então, é um aumento gradativo da complementação da União, determinada até os percentuais até 2026. Então, até 2026, já estão estabelecidos os percentuais de aumento do Fundeb. Muito bem. O artigo 5º, inciso 1, diz que 10 pontos desses 23 será destinado aos estados e Distrito Federal sempre que o valor anual não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Então, 10% é destinado para estado e Distrito Federal. 10,5% para cada rede pública do ensino municipal, sempre que o valor anual total por aluno não alcançar o mínimo. Então, os 23% já estão distribuídos de forma estabelecida na lei, como será essa distribuição. E eu chamo muita atenção, porque aí 10 mais 10,5 são 20,5 e faltam 2,5 para completar os 23% de aumento da complementação da União. Chamo muita atenção
para os gestores públicos sobre o destino dos 2,5%. Artigo 5º, inciso 3, a complementação dos 2,5 pontos percentuais nas redes públicas que cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão alcançarem a evolução dos indicadores a serem definidos, ainda serão definidos, de atendimento e de melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional da Educação Básica. Então, vejam bem, os 2,5% dos 23 não estão carimbados, não estão garantidos que Estado e município receberá, porque existem condicionalidades para isso. O artigo 14 da Lei 14.113 será distribuída às redes, os 2,5, será distribuída, a complementação de 2,5, será distribuída às redes públicas de ensino que cumprirem as condições, cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores. Que condicionalidades são essas? Vamos lá? No artigo 14, parágrafo 1º, as condicionalidades. Primeiro, provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com os critérios técnicos de mérito e desempenho, ou a partir da escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito ou desempenho. Vai mudar, então, os critérios, ou vão mudar os critérios para seleção, nomeação, designação de diretores? Não necessariamente, não é isso que está dizendo a lei do Fundeb. Está dizendo que, para se candidatar ao acesso dos 2,5% da complementação da União, primeira condição será regulamentar o provimento do cargo de diretor por critérios técnicos de mérito e desempenho. Precisa definir o que será isso. Ou, se quiser, a participação da comunidade na escolha do diretor da escola, fica determinado que para a comunidade participar do processo é preciso que haja uma seleção prévia dentre os candidatos a diretor por avaliação de mérito e desempenho. Então, não é agora vai mudar a escolha de diretor, a designação de diretor. Não. É para ter acesso aos 2,5%. Essa é uma das condicionalidades. A outra é participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar, periodicamente avaliado em cada rede de ensino por meio dos exames nacionais. Definir critérios técnicos de mérito e desempenho para a seleção de diretores e que 80% dos alunos participem da avaliação do IDEB. Tem muita gente que não gosta do IDEB, tem resistência ao IDEB, é condição que pelo menos 80% dos alunos participem. A terceira condicionalidade é redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais. Não basta melhorar o resultado, é preciso reduzir a desigualdade. Então, essas três, tem outras condições. Eu selecionei essas três condições no sentido de que, para ter acesso aos 2,5%, precisa atender essas condições. Não quer dizer que o Estado e o município tenham que alterar a sua gestão para atender essas condições. Se quiser ter acesso, precisa atender essas condições. Ok? Muito bem. Um outro ponto que chama muita atenção. Fala-se muito na melhoria da qualidade, investimento na melhoria da aprendizagem. Atenção, a nova lei do Fundeb reduz os investimentos para o ensino. Vamos lá? Até 2020, a lei anterior estabelecia-se o mínimo de 60% para a folha de pessoal e o máximo de 40% para investimento no ensino. Quando eu estabeleço o mínimo e não defino o máximo, eu vou até o 100%. E hoje,
o mínimo, que era de 60% para a folha de pessoal, passa a 70%, o mínimo para a folha de pessoal. E eu digo que isso não vai impactar muito, porque a grande maioria dos municípios já investe, já compromete os recursos do Fundeb com 80%, 90%, até 100% dos recursos do Fundeb, já são em muitos municípios comprometidos com a folha. Então isso não vai alterar muita coisa, mas a alteração é muito forte e impactante quando eu reduzo o máximo para o investimento no ensino de 40% para 30%, eu estou dizendo que eu não posso passar de 30% para investir no ensino. Eu torno praticamente ilimitado o investimento, o comprometimento com a folha e limito em 30% o investimento no ensino. Ok? Muito bem. E o que o Fundeb tem a ver com o ensino híbrido? Muita atenção. O artigo 8º, ele já existia na lei anterior. O Fundeb foi criado em 2007 e ele regulamentava mesmo, porque agora já mudou, a aplicação dos recursos que estavam definidos na LDB. A LDB, junto com a LDB, criou-se o Fundef, em 2007 criou-se o Fundeb, regulamentando aquilo que estava na LDB. E o artigo 8º do novo Fundeb, artigo que já estava no antigo Fundeb, diz assim: para os fins da distribuição dos recursos de que trata essa lei, serão consideradas exclusivamente as matrículas presenciais efetivas conforme os dados do censo. Isso está sinalizando, desde a época da LDB, a LDB não prevê ensino híbrido, a LDB não prevê ensino remoto, e o Fundeb estava dizendo já desde aquela época, e confirma, repete no novo Fundeb, que os recursos estão relacionados às matrículas exclusivamente presenciais e efetivas. Vamos lá? Qual a lei, qual a regulamentação que autorizou em 2020 o ensino remoto, a atividade de ensino híbrido, a aula à distância? Quem autorizou isso? Quem legitimou isso? Foi a Lei 14.040 e a Resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação. A Lei 14.040 e a Resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação de 2020 perderam a sua vigência em 31 de dezembro de 2020. Perdendo a vigência a Lei 14.040 e a Resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, que autorizava o ensino à distância, ensino híbrido, atividade remota, voltou à vigência plena a LDB. E a LDB não prevê ensino remoto, ensino híbrido, atividades remotas como complementação de carga horária. Portanto, hoje volta à vigência dos 200 dias letivos e as 800 horas obrigatórias presenciais. Mas, Wilson, ninguém fala disso, nunca ninguém comentou isso. Como que é isso? Ao iniciar o trabalho na Câmara dos Deputados, a primeira coisa que pedi ao deputado foi que fizesse uma consulta ao Congresso Nacional sobre essa situação. Não estamos discutindo se isso está certo, está errado, se é bom, se é ruim. Estamos discutindo o texto da legislação. E muito bem, foi feita a consulta à Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, e este é a íntegra do parecer, da conclusão do parecer da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados sobre a vigência da Lei 14.040. Vamos lá? Constata-se, pois, a necessidade de extensão dos dispositivos da Lei 14.040
Veja bem, começa dizendo a necessidade de extensão da lei, o que não foi feito, para a regularização da situação que deverá se configurar até o final do ano de 2021 e desde já de convalidação dos dias letivos de 2021 já realizados de modo híbrido ou remoto e para os quais não existe no momento base legal ou normativa do Conselho Nacional de Educação para dar segurança jurídica quanto ao tema, seja aos gestores públicos, seja aos pais, seja ainda aos mantenedoras de escolas particulares. E a conclusão final, nosso entendimento é de que os dispositivos da Lei 14.040/2020 não estão mais vigentes. Esse parecer é de 11 de março de 2021. Por isso, chamo a atenção dos gestores públicos que, neste momento, os recursos do Fundeb só podem ser utilizados legalmente para atividades presenciais. Repito, não estamos discutindo se é bom, se é ruim, se dá para fazer, se não dá para fazer. Estamos apenas contribuindo com a informação de que, do ponto de vista legal, neste momento é preciso resolver, como diz o início do parecer, a necessidade da extensão da Lei 14.040. Isto não ocorrendo, é irregular a oferta de ensino híbrido com recursos do Fundeb. Espero ter contribuído e no próximo vídeo trataremos da oferta do ensino híbrido durante a pandemia do coronavírus. Por enquanto, muito obrigado.